Voltamos aqui com mais um vídeo de questões comentadas. E o assunto de hoje é Piaget. São questões aqui de prova de concurso para professor, pedagogo, da área da educação. Eu sou servidor de educação de Minas Gerais e estou trazendo para você questões sobre educação. Se você é novo no canal, se inscreva. Toda semana aqui tem várias e várias questões de português, tem o ECA, Estatuto Idoso, tem várias sessões voltadas para a educação aqui no canal. Toda semana tem um simulado, tem questões comentadas, tem mapas mentais, tem várias coisas aqui que vai te ajudar a passar no concurso. Agora, sem enrolação, vamos agora pegar questões todas de 2020, resolvendo sobre Piaget. Questão número 1. Questão número 1. Piaget dividiu a evolução da prática e da consciência da regra em 3 etapas. Em uma delas, afirma o teórico da educação, as crianças de até 5, 6 anos de idade não seguem regras coletivas. Interessam-se pelos jogos de regras para satisfazer seus interesses motores ou as suas fantasias simbólicas, e não tanto para participarem de uma atividade coletiva. Neste caso, está se referindo à etapa da letra A, autonomia, B, heteronomia, C, anômia, D, egocêntricos, E, sincretismo. 5 segundinhos para resolver essa questão. Bom, gente, segundo Piaget, o desenvolvimento da moral vai abranger 3 fases. A primeira fase seria a anômia. É a fase da criança até 5 anos de idade. Aquela fase que ele até segue algumas regras, mas ele não sabe se essa regra é por causa de uma coisa boa ou só uma coisa má. Ela não tem essa moral formada. E esse é o nosso gabarito da questão. Mas, porém, vamos aprender que as outras 2 fases aqui. Estou falando da heteronomia. É a fase da criança que passou dos 5 anos e vai até entre 9 e 10 anos de idade. Nessa fase, a moral fosse como se fosse uma autoridade. A criança vai obedecer regra? Vai, mas vai obedecer uma regra de alguém autoritário, que tem alguma autoridade sobre ela. A fase seria autonomia, ou seja, nessa fase aqui, ela já entende as regras, já entende por que fazer determinada regra, se ela é boa, se ela é ruim. Vai ter um acordo mútuo entre as partes, não vai ser mais aquela coisa autoritária, você vai fazer isso porque é assim. Não, agora já tem um acordo, um entendimento porque aquela regra existe. Então sua moral já está formada. São as 3 fases aqui do desenvolvimento da moral segundo Piaget. Então o nosso gabarito aqui, como a questão aqui, ó, marquei a T de verde aí, criança até 5 anos, então estamos falando da primeira fase. Então o nosso gabarito aqui é a letra C. Questão número 2. A teoria do desenvolvimento de Jean Piaget sugere que as crianças passam por estágios diferentes de desenvolvimento mental. Quando as crianças aprendem sobre o mundo por meio dos seus sentidos e da manipulação de objetos, é chamado de fase, letra A, operacional concreto, B, operacional formal, C, sensório, motora, D, pré-operacional, E, acomodação. Vimos na questão anterior as fases da moral. Agora vamos ver as fases do desenvolvimento segundo Piaget. Não vai confundir isso na nossa prova, porque a banca gosta de misturar as duas. Porque estágio de desenvolvimento, fases da moral, ela vai pegar uma coisa e misturar com a outra, uma coisa falar que o primeiro estágio da moral seria o pré-operacional. Nós temos que saber que o primeiro estágio da moral não é o pré-operacional, então não vai confundir os dois. Então guarde esses 2 quadrinhos que eu estou deixando. O quadrinho que eu deixei na questão anterior e nesta aqui. Vamos lá, quais seriam as fases do desenvolvimento? A primeira fase seria o estágio sensorial motor, que vai aprender através de seus sentidos, através de manipulação de objetos. A criança vai fazer as coisas baseada nos seus prazeres, baseada em ganhar vantagem. Então, por isso, essa primeira fase é o estágio sensorial motor. É o que está falando aqui na questão. Então, toda vez que sua prova te der manipulação de objetos, você vai saber que é a primeira fase, a sensorial motor. E temos as outras fases aqui. Lembrando que sensorial motor é a mais ou menos 2
anos. Por que eu falei mais ou menos? Porque vai depender da banca. Tem banca que vai colocar 3 anos aqui, tem banca que vai colocar 2 anos. Então esse número e essa divisa depende de criança para criança. Então a banca costuma mudar aqui para confundir o candidato. A segunda fase seria de 2 a 7 anos, mas você vai encontrar concurso também de 2 a 8 anos ou de 2 a 6 anos. Então muito cuidado com isso. Ela vai começar a dominar a linguagem, vai representar o mundo através de símbolos. Porém, ela não é capaz de se colocar no lugar da outra pessoa, nessa pré-operacional não. Vamos agora para o estágio das operações concretas, que vai de 7, como eu falei, pode ser até 11, até 12 anos, dependendo do que a banca quiser. Isso aqui cai bastante aqui, principalmente essa parte de discriminar o objeto por similaridade e diferença, ou seja, capacidade de distinção entre os objetos. Cuidado aqui com essa faixa, estágio das operações concretas, é bastante concurso. E o último estágio seria o estágio das operações formais, porque como eu falei, tem banco que vai colocar 12, tem banco que vai colocar 13 anos, que vai marcar a entrada para a idade adulta. Então essa criança já vai ter um pensamento lógico, dedutivo, ou seja, capaz de raciocinar sobre hipóteses, tá? Então essas são os estágios básicos do desenvolvimento segundo Piaget. E o nosso gabarito então aqui é a letra C. Questão número 3. Para Piaget, reunir objetos em uma classe consiste em uma classificação. Esta ação, que é interiorizada e se constitui a essência do conhecimento, é denominada letra A, pensamento, B, operação, C, raciocínio, D, estruturação, E, transformação. Vamos aqui para o mesmo quadro da questão anterior. Tá vendo que é só questão de 2020 aqui para vocês. São questões atuais. E como eu falei na questão anterior, cai bastante o quê? Estágio das operações concretas. Olha lá, discriminar objeto por similaridades e diferenças. Então, se a criança já discrimina objeto, ou seja, já separa objeto por coisas específicas, coisa igual, separa objeto por cores, por tamanho ou por forma, essas coisas, tá falando então do terceiro estágio, estágio de operações concretas. Mas veja que a banca aí, para confundir o candidato, só apenas colocou operação. Então toda vez que você fazer uma prova para Piaget, não fique muito atento a esses números aqui que eu falei, porque pode ser que pode estar até 12 anos, mas pode colocar 13. Não fique muito atento a palavras específicas, porque você vai achar lá no Piaget falando estágio básico do desenvolvimento. Aqui colocou apenas operação, não colocou operação concreta, tá vendo? Mas a única aqui que está mais certa aqui é a letra B. Agora sem demoras para a próxima questão. Questão número 4. De acordo com as fases de desenvolvimento infantil de Piaget, no estágio de desenvolvimento infantil de operações concretas, as crianças ficam menos egocêntricas, denominam-se uma linguagem mais elaborada, passa a apreciar mais a amizade, sendo capazes de se colocarem no lugar de outro aluno. Tem uma lógica interna que auxilia a solucionarem problemas concretos. Portanto, nos momentos livres de recreação na escola, nesse estágio de desenvolvimento, as crianças se interessam mais por letra A, quebra-cabeças, B, desenhar e colorir, C, jogos competitivos, D, brincadeiras simbólicas. E essa questão não colocou o nome dos estágios, mas estão falando da mesma matéria das duas questões anteriores. Você vai usar o mesmo quadro. E ele está falando de novo do estágio das operações concretas, na parte que usa lógica nos processos. Mas não colocou nenhuma operação aí para você marcar, só te pediu o quê? Qual brincadeira uma criança no estágio de operações concretas, como é que eu sei isso? Ó, divide, a última palavrinha de verde que eu deixei na questão, problemas concretos, então ele está no estágio de operações concretas. Falou lógica interna, ou seja, a parte que faz de lógica nos processos, tá vendo? Qual brincadeira essa criança faria na hora do recreio? A questão já te deu umas pistas aí também. Falou que a criança está mais ligada na amizade. Ela já se coloca no lugar do outro aluno. Ela já faz movimentos livres. Ela é menos egocêntrica. O que ela está falando? Que está querendo fazer brincadeiras em conjunto. Se ela é menos egocêntrica, ela vai estar com algum amigo. Se ela vai priorizar a amizade, ela vai estar trabalhando com outro amigo. Se ela vai colocar no lugar do outro, ela não vai brincar sozinha.
Para ter movimentos livres. Então vão olhar isso, ó, quebra-cabeça. Você vai usar movimentos livres? Não, você vai brincar sozinha, sim. É uma brincadeira individual. Assim como desenhar e colorir, você não precisa do outro amiguinho para desenhar o mesmo desenho e colorir para você. Como brincadeiras simbólicas também. Única brincadeira e competitiva. A única brincadeira que deve ser trabalhada com colaboração, através da amizade, como falo, colocar no lugar do outro, seria o que? Jogos competitivos. Jogos competitivos, você não consegue fazer um jogo sozinho. Você vai estar competindo com alguém, você vai estar colaborando com alguém, você vai estar trabalhando amizade, tudo isso. Fio, com um pouquinho de lógica a gente resolve essa questão. Não precisa ficar fixo dentro da matéria lá não. E se eu estiver enrolando demais aqui, deixe no comentário aqui que eu quero fazer mais vídeos sobre isso, sobre educação. Qual concurso você vai fazer para poder dar uma olhadinha no edital e qual matéria que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Já estou deixando uns links aqui embaixo só de matéria para concurso na área de educação. Mas está faltando muita coisa aqui ainda, eu quero ajuda sua a falar o que está faltando para colocar aqui no canal. Vamos agora para a questão número 5. Questão número 5. Jean Piaget afirma que o saber experimentar será desenvolvido pelos alunos, mas exige deles o pensamento formal, que é necessário para antecipar, hipoteticamente, resultados próprios do plano mental. De acordo com o pensamento de Jean Piaget, o desenvolvimento formal ocorre, letra A, aproximadamente de 0 a 2 anos de idade, B, aproximadamente de 2 a 6 anos de idade, C, aproximadamente de 6 a 11 anos de idade e D, aproximadamente de 11 a 12 anos de idade. Mesmo quadrado lá dos estágios. Então, lá, os estágios de desenvolvimento. Agora vamos falar do estágio das operações formais. Mas como eu sei que esse estágio? Olha lá, na questão já falou pensamento formal. Marquei de verde aí, tá vendo? A própria questão já vai te dando dicas do que tá falando. E eu falei, guarde bem o estágio, olha lá, aproximadamente de 11 a 12 anos. Mas é a partir de 11 a 12 anos, tá vendo? Por isso que eu falei, não fique muito preso ao que está no livro. Olha o finalzinho da questão, falou, de acordo com o pensamento de Jean Piaget, o desenvolvimento formal ocorre aproximadamente de 11 a 12 anos de idade, ou seja, aproximadamente, ou seja, é a partir de 11 ou 12 anos de idade. É o pensamento nosso formal. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 6. Piaget acreditava que os bebês humanos, assim como outros animais, nasciam com a necessidade e a capacidade para se adaptarem ao seu ambiente. A capacitação, segundo ele, envolve 2 subprocessos. A. Microsocial e macrosocial. B. Ontogenese e filogenese. C. Genético e biológico. D. Assimilação e acomodação. E. Interno e externo. Agora falaremos sobre os processos de adaptação. Tem 2 processos de adaptação, segundo Piaget. Tem de assimilação, quando a criança apenas está assimilando informações. Quando você dá um brinquedo novo para ela, que ela pegou o brinquedo, olha, ela está pegando informações desse brinquedo novo. Você passa um desenho novo para ela assistindo televisão, ela vai pegar essas informações, quem são o personagem, como é que ele é, ou seja, são apenas informação, são apenas assimilando. E temos também a acomodação. A acomodação ocorre quando você não consegue, apenas assimilando, distinguir objetos. Por exemplo, você tem lá uma mesa e um berço. Tem lá as 4 pernas, tem a parte reta em cima, ou seja, para a criança é tudo igual. Você precisa de um terceiro, uma informação talvez de um adulto, para mostrar para ela para que serve cada coisa. Que uma para deitar e outra para comer. Ou seja, você precisa de uma terceira pessoa para dar essa informação. Então, quando você não consegue assimilar sozinho e distinguir um objeto do outro, você está fazendo a assimilação. Quando você precisa de uma terceira pessoa, você está fazendo uma acomodação. E nosso gabarito aqui é a letra D. Questão número 7. O comportamento motor do ser humano é permeado por inúmeras mudanças. Essas, por sua vez, têm sido os pontos centrais para muitas definições dos conceitos de aprendizagem motora e desenvolvimento motor. Piaget define essas fases de desenvolvimento como
Sensorial motor, a gente tem nosso quadradinho que eu fiz aqui, que é até 2 anos de idade. Então já cancelamos com isso aqui a letra B e a letra D, porque tá falando de até 3 anos. Cancelei 2, fiquei com 3 aqui então. O próximo seria o pé operacional, que seria de até 7 anos. Então se sobraram todos aqui, poderiam estar certo, que falou que até 6 anos. Eu falei, 1 ano de diferença não faz muita diferença. Também a gente sabe que nossa tabelinha que é 11 a 12, todas as outras aqui tem de 11 a 12 anos aqui também. E operações formais também, a gente sabe que a partir de 12 anos, né, pode considerar que 11 anos, a questão que então, tanto a C e a E, se for olhar por números, são todas as certas. Então tenha mais um erro aí então em cada uma, vamos achar aqui os erros. O erro da letra C seria colocar a palavra semi-intuitivo, intuitivo, não tem a palavra semi. E o erro da letra D falou que operações formais é pós-operatório, não é pós-operatório, é operações formais ou abstrato. Achamos todos os erros, então aqui vamos na letra A. Então isso aqui foi uma pegadinha. Colocar aqui as idades certas aqui em 3 alternativas. Porém, o nome que fez errar. Colocar um semi que não existe e colocar um pós-operatório que não existe. Tá vendo? Então não guarda para essa prova apenas os números, não. Não vai para essa prova sabendo apenas as idades. Guarde bem os números, as palavras. Esse quadradinho que eu usei aqui nessas questões aqui de todas de 2020 vai te ajudar muito na hora dessa prova. E se esse vídeo aqui terá vários likes, pelo menos uns 50 likes aqui, o que eu farei? Eu farei um novo vídeo sobre esse tema, que esse aqui vocês gostaram. Se ninguém comentar, ninguém dar like no vídeo, eu vou passar para a próxima matéria. Então diga aí, qual que é a matéria que vocês querem agora? Eu espero continuar com vocês aqui no canal, gente. Se inscreva quem quiser passar no concurso. Aqui vai ter muita questão comentada. Se você quer outra questão de algum outro assunto que não tem no canal, deixe aqui no comentário. Que se tiver, eu já deixo o link. Se não tiver, eu criarei. O meu intuito aqui é ajudar vocês a passarem no concurso e ser servidor público assim como eu. Então estou esperando aqui no próximo vídeo.